E eu converso agora com Renato Malcher, neurocientista e presidente da comissão organizadora do Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Boa noite. O senhor acompanhou as discussões no Congresso, ainda que não tenha podido participar delas. Isso. Como é que o senhor avalia esse projeto? Bom, as discussões no Congresso foram muito limitadas em termos de participação da ciência, dos cientistas, porque há uma certa tendência a dividir entre os que são favoráveis e os que são favoráveis, né? Mas na população científica, a grande maioria está chocada com esse projeto, né? Contra o projeto? Contra o projeto, claro, porque é um retrocesso assim, inacreditável para a maioria dos países do mundo, está avançando em direções completamente opostas, certo? E durante a discussão se percebe que o deputado Osmar Terra ele tem uma predileção por pesquisas que obviamente favorecem o ponto de vista dele, mas nem sempre essas pesquisas são inquestionáveis, né? E muitas delas são muito questionadas, aliás, na comunidade científica. Quais as principais críticas que o senhor e os cientistas fazem? Sobre o projeto? Sim, claro. Bom, primeiro que existem relatórios da ONU, quer dizer, não é um relatório, qualquer relatórios da ONU, indicando que o máximo de eficiência que uma internação compulsória pode ter é em torno de 8%. Em cada 100 casos, 8 dariam certo. Exato. Então, a posição estabelecida hoje em dia na comunidade científica internacional, defendida por vários órgãos da ONU, inclusive a OMC, o Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas, é de que a internação compulsória é um recurso último, agudo, ele não se presta ao tratamento, ele se presta a evitar que a pessoa, num estado de descontrole mental ou de um surto psicótico, bote em risco a própria vida e a vida de terceiros. Mas do ponto de vista de abordagem preocupada de fato com o bem-estar do usuário, o caminho é o oposto. O caminho é considerar, por exemplo, que quando a pessoa está numa situação de rua, a droga não é a causa do problema dela, ela é um diagnóstico de um tipo de miséria. Pode ser uma miséria econômica, pode ser que a pessoa, por exemplo, tenha um problema, um distúrbio psiquiátrico que fez com que ela teve problemas familiares, perdeu o emprego, foi para a rua, e aí aparece uma droga como sendo um anestésico existencial para essa pessoa. Aí se você pegar uma pessoa dessa, contra a vontade, e coloca num sistema de internação compulsória, sendo que você não está lidando com as causas do problema, que é a miséria, seja uma miséria existencial, seja uma miséria econômica, o efeito pode ser quase como bater numa criança para ela parar de chorar. Há uma outra questão polêmica que é a criação de uma lista de quem entrar, exato. quem for submetido a esse tratamento. É importante dizer que há casos em que a internação compulsória é legítima e a lei já contempla isso, né? Tem até o exemplo do jogador Casagrande. Ele sofreu um acidente de carro, estava em estado totalmente alterado e ele saiu da UTI direto para uma clínica em condições que no final favoreceram ele. A lei já prevê isso. Isso aconteceu com ele há uns anos atrás. A lei só torna esse uso mais promíscuo, digamos assim, e menos relacionado com a lei. E quando você conecta uma política dessa com um sistema de cadastro de usuários, o que você está fazendo é favorecer, no contexto atual, onde as pessoas são muito assustadas com a questão da droga, sem entender profundamente, você favorece a estigmatização dessas pessoas. Elas vão ficar marcadas. Marcadas. Por mais que o deputado diga que isso é uma medida para protegê-las, ninguém quer ser protegido contra a sua vontade de uma forma que você vai ter o seu nome num registro que pode ser interpretado por alguém como eu, que vai entender que essa pessoa é uma pessoa que está sofrendo, ou pode ser interpretado como alguém que vai entender que essa pessoa é um vagabundo, é um cara que é um criminoso e tal, porque a visão que se tem hoje em dia do uso de drogas é uma visão muito estigmatizada, muito preconceituosa e muito direcionada para a classe, porque o grande problema de droga que nós temos no Brasil hoje em dia é com o álcool. E você não vê um deputado dizendo, vamos fazer um cadastro de usuários de álcool, vamos fazer uma internação compulsória para o álcool. Ou seja, existe
obviamente, um direcionamento discriminatório para as pessoas que estão nas ruas. Então, existe um direcionamento para limpar as ruas, eu acredito. Muito obrigado ao senhor. Uma boa noite.